Boa noite, eu sou Leno, sou médico intensivista, mas essa pequena conversa que a gente vai ter não tem muita coisa a ver com medicina intensiva, nem sobre educação propriamente dita. Primeiro, eu também queria parabenizar todos os meus colegas, vocês foram muito bem, muito massa. Eu nem esperava que vocês fossem falar tão bem, mas eu queria ser aluno de vocês para ver como vocês falaram. Foi massa. Seguindo. Gente, uma coisa que me chamou muita atenção nesse mestrado como um todo foi não tanto a educação, mas a parte da tecnologia em si. É fantástico como a gente chegou até agora e a quantidade de informação que a gente teve sobre como a tecnologia ajuda, possibilita e facilita a própria educação e também a nossa vida. Então, muito me chamou a atenção quando eu vi essa imagem. A gente vai evoluindo e a tecnologia vai fazendo parte de tudo isso e vai modificando tanto a nossa forma de viver como de interagir com as outras pessoas. E não apenas nas nossas aulas, na nossa vida de usar uma tecnologia como micro-ondas, um celular, mas a possibilidade de evitar problemas, não só de resolver problemas. Então, essa imagem é uma imagem que marcou muito esse ano, porque minha avó tem Alzheimer, minha avó tem 94 anos. E eu comecei a trabalhar no JF há pouco tempo, um hospital de trauma na cidade. E um dos primeiros plantões, mais da metade da UTI, gente, tinha muitos pacientes vítimas de queda. E muitos idosos. E a gente sabe que a mortalidade de idoso quando cai é uma mortalidade muito alta quando tem fratura de fêmur associada. Vai para quase 20% no primeiro ano, o que é bem alto comparado ao resto da população. Então, a gente estava falando de uma mortalidade média de 1%, 2%, subir para 20% em um ano é uma coisa muito grande. E minha avó, volta a tocar no assunto, ela está num quadro demencial que ela já não consegue andar. E quando a gente fala de funcionalidade do idoso, a perda de autonomia própria, de saber se cuidar, de atividades básicas e instrumentais de vida diária, isso reflete muito na necessidade de outra pessoa. Porque aquilo que ela estava acostumada a fazer a vida inteira, agora ela vai precisar de ajuda para fazer, né? E andar, se locomover, e comer, e beber água. Ela vai precisar de outra pessoa. Então, o ato de andar, que para muitos de nós é básico, começa a virar uma dificuldade grande. E que pode impor riscos, inclusive, na própria vida. Eu trago isso para vocês, é de um estudo recente brasileiro, que vem comparando como a mortalidade, a taxa padronizada de mortalidade em idosos, vem subindo nos últimos anos. Não só pela população idosa que vem aumentando, mas como os acidentes, as quedas de própria altura e a dificuldade na assistência à saúde também vem crescendo. E muito do Mested veio falar sobre como a gente podia usar a própria tecnologia para educar as outras pessoas, tanto a comunidade, como a gente teve em módulo, mas também alunos, em como aprender a estudar, até o que eles podem estudar e como a gente pode ensinar a nossa matéria, que a gente aprendeu alguma coisa para passar adiante aquilo, mas a tecnologia possibilitando a gente tentar reduzir mortalidade, tentar fazer parte disso, isso me pareceu muito fantástico quando eu li. Quando a doutora Melissa pediu para a gente ter alguma coisa, um tema que nos conectasse, que chamasse a atenção, isso não saiu muito da minha cabeça. E quando eu dei o plantão no JF, no primeiro plantão lá, e eu vi metade da UTI ser queda de própria altura, e eu achava que ia ter intoxicação, queimado, TCE, tem muito acidente de moto. Mas era queda de própria altura, e mais da metade da minha UTI tinha mais de 70 anos, num hospital público, me deu muito medo daquilo acontecer na minha família. E eu imagino que, se vocês terem empatia quando vê um paciente mais idoso, isso também pode refletir. E eu fiquei assustado, porque eu, como intensivista, eu estava tratando de 10 pacientes. A Berta, como gerente de uma saúde, ela vai cuidar de muito mais pessoas. Um secretário de saúde vai ter responsabilidade sobre muito mais pessoas. E quando a gente fala de saúde pública, um equipamento de tecnologia individual pode acabar afetando gastos hospitalares de muitas pessoas. Por que eu digo isso? Porque quando eu me assustei, eu fui ver, caramba, o que é que eu posso fazer para minha avó, para, se acontecer alguma coisa, alguém poder ajudar logo, alguém poder resolver aquele problema logo.
um fato é que ela tem cuidadora, mas eu acho que a maioria dos idosos não costuma ter isso, porque é muito caro. São muitos recursos para isso, e quando a gente fala de saúde pública, isso não é possível. E outros idosos, já tive alguns pacientes idosos que já tiveram algumas quedas, e sempre depois de cair, eles têm muito medo de cair de novo. E a própria reabilitação disso é um grande problema. E quando a gente vai ver, aquilo afeta toda a família. Então, é um cuidador a mais, são visitas maiores na família, é um paciente que fica restrito ao leito, que pode fazer úlcera de pressão, isso pode acabar complicando o esquema de saúde e pode, inclusive, gerar mais gastos hospitalares, gastos de saúde. E essa foto me chamou muita atenção quando eu estava assustado, porque é um simples relógio de tecnologia, né? Não é um relógio apenas para mostrar as horas, é um smartwatch, é um relógio que pode interagir com o celular, que pode interagir com outras tecnologias. E eu achei fantástico quando eu vi a possibilidade de um relógio, ele te apontar, ele detectar que ele está caindo, e ele detectar os sinais vitais do paciente para detectar que o relógio não está caindo sozinho, ele está caindo com o paciente. Então, ele detecta que o paciente caiu e pode avisar outra pessoa por contato de emergência que o paciente caiu e que precisa de ajuda, sem o paciente ter que ligar, avisar, sair gritando. E eu, como profissional de saúde, eu fiquei envergonhado de não conhecer uma tecnologia que podia fazer tão bem a tanta gente, sabe? E essa conversa é muito mais para não mostrar que tecnologia é capaz disso, vocês estão vendo até onde a gente está chegando no limite da tecnologia, mas para vocês se permitirem conhecer coisas que não são das áreas de vocês. Eu, na UTI, eu nunca iria pensar numa coisa dessas. Quando eu soube, por exemplo, que existiam sensores capazes de detectar se um paciente está com o peso do corpo no chão, e não só os 2 pés, ou seja, ele podia estar derrubado no chão, e isso avisar um contato por meio de internet, um contato telefônico, e avisar, ei, tu precisa ir na casa de alguém, porque alguém está no chão. E avisar, inclusive, SAMU, avisar a ambulância, avisar a equipe médica que alguém está precisando de ajuda, eu acho que isso conseguiria ajudar muita gente, sabe? Então, não vou me prolongar muito, mas essa tese eu achei fantástica. Inclusive, é uma tese de mestrado que virou um protocolo lá fora e que já tem uma tradução brasileira. Um idoso que tem um aparelho smartwatch que pode, por alguma detecção de queda, ou de arritmia, ou de síncope, ele pode alarmar só pela queda de pressão, queda de sinais vitais, e ele alarma o smartphone por meio da internet, que pode avisar direto, contatos de emergência, inclusive resgate. E eu penso muito que quando a gente está na ponta no hospital terciário, recebendo um paciente que já teve um itinerário terapêutico, já passou por um pré-hospitalar, ele já foi visto no atenção primária antes, a gente julga muito fácil, né? A gente pensa, caramba, era só ele não ter caído. Mas cair representa que ele tentou andar, que ele tentou viver e que ele estava tentando seguir a vida, né? E quando a gente vê a possibilidade daquele cara ter um socorro mais rápido, mais ágil, possibilita também um prognóstico melhor, dependendo da situação, né? Então, teve um caso que me chamou muita atenção. No mesmo mês que eu entrei, teve um paciente que ficou um dia no chão, porque ele morava só. E, tipo, o vizinho sentiu falta porque ele não tinha descido para comprar pão e ele sempre desce no mesmo horário do vizinho, sabe? E aí o vizinho bateu na porta, ninguém chamou, ninguém respondeu. E ele arrombou a porta com o síndico, porque ele ficou impressionado que o cara nunca faltava. E o cara foi achado no dia seguinte, desidratado, hipotenso. Chegou no JF bem mal. Esse cara saiu de alta, graças a Deus. Mas penso muito como em muitas... Eu sei que é uma tecnologia cara, mas que em muitas famílias isso pode ser útil. Então, não só para mostrar a vocês a possibilidade de um smartwatch mostrar isso, mas também a gente se permitir que existem formas da gente evitar ou pelo menos diminuir os problemas que podem acontecer com problemas usuais, né? Então, muito do que eu aprendi com vocês foi também de colocar a tecnologia na saúde, como isso é bem amplo para todo mundo. Mas eu queria encerrar por aqui. Obrigado, gente.